Sejam bem-vindos a mais uma edição do Future of Money, o nosso podcast semanal aqui da Exame. Você já me conhece, eu sou a Mariana Maria, repórter do Future of Money, e hoje eu tô aqui com o Marcelo Nicolau, sócio e head de Venture Building na Sporteca, e o Paulo Martinez, cofundador da 3.0. Bom, então agora quem vai começar se apresentando e contando um pouco mais aqui pra gente? Bom, Mari, obrigado. Olá a todos e todas. Eu sou Paulo Martinez, sou um dos cofundadores da consultoria 3.0, que é uma consultoria de projetos e venture building utilizando Web3 e tecnologias emergentes. A gente auxilia marcas e qualquer outra organização a entrar na Web3 e adotar tecnologias emergentes numa visão muito estratégica, atrelada a objetivos de negócio e também uma visão de longo prazo, né? A gente acredita muito que a Web3 e todas as novas tecnologias fazem parte desse momento que a gente chama de nova transformação digital. Já tiveram algumas ondas de transformação digital e a gente acredita que tem essa terceira onda aí muito forte. Então a gente tem auxiliado muitas empresas e muitas marcas aí nesse movimento. Mário, obrigado também aí pelo convite. Meu nome é, então, como você falou, Marcelo Nicolau. Eu sou um dos sócios da Sporteca. A minha responsabilidade dentro da Sporteca é liderar essa parte que a gente chama de Venture Building. Para quem não sabe, ou não conhece, não está familiarizado com o tema, uma Venture Builder é uma fábrica de startups que constrói essas startups do zero até o momento de saída. Então, a proposta da Sporteca é essa, é a gente identificar oportunidades dentro do segmento esportivo e junto com investidores, a gente fazer a construção dessas soluções até o momento de sair. Então, minha responsabilidade é fazer isso acontecer lá dentro. Bom, eu vi que vocês desenvolveram agora recentemente o Smart Ticket, então no jogo de amanhã, 6 de dezembro, do São Paulo contra o Flamengo, os torcedores já vão poder comprar, né, e é um ingresso tokenizado, então é uma super novidade aí para quem gosta de futebol, para quem gosta de tecnologia, e eu queria que vocês me contassem um pouco mais sobre esse projeto, quais são os benefícios, como que vocês, desenvolveram tudo isso. Vai lá. Bom, basicamente, assim, o São Paulo Futebol Clube é um dos grandes parceiros aí da Sporteca. É um dos clubes que começou a sonhar com a gente em pensar nesses hubs de inovação, usando o clube como uma grande plataforma para isso. E ao discutir as diferentes possibilidades, né, do que a gente poderia fazer dentro desse segmento vasto aí do Sports Tech, uma das coisas óbvias era, pô, como é que a gente consegue criar algo novo e diferente dentro do segmento de ticketing, né? E aí, quando a gente começou a conversar a respeito disso, quando se fala em blockchain, acho que o casamento é óbvio, né? Porque a blockchain traz uma série de benefícios e resolve uma série de dores que hoje a gente vivencia no dia a dia de quem compra, de quem vende ingresso para jogos de futebol. A gente pode falar aqui, né, no detalhe de várias, mas só mencionando algumas rapidamente, te dá a chance de diminuir a fraude, te dá a possibilidade de ter uma receita secundária para o clube, ter uma receita com a venda secundária, perdão, para o clube, que hoje o clube não capta esse valor para eles, dá a possibilidade de destravar experiências físicas e digitais para quem compra o ingresso. Então, o ingresso não tem só a funcionalidade de acessar o estádio, mas de abrir um leque de oportunidades e possibilidades para o torcedor. Enfim, essas são algumas, né? Então, a gente falou, que possibilidade maravilhosa da gente começar essa parceria tentando experimentar e fazer um piloto numa data, né, que é tão marcante aí para o São Paulo, e a gente vê se de fato existe demanda. Viabilidade técnica a gente sabe que tem, né, mas se existe realmente o desejo do torcedor e viabilidade financeira para que isso de fato vire um negócio no futuro para a Sporteca, para a 3.0 e para os clubes que a gente vier a se associar. A gente fez uma parceria, né, entre algumas empresas, que é a Sporteca, tem toda essa profundidade, essa atuação no segmento esportivo. A 3.0, que tem essa veia estratégica, né, e também a Go Blockchain, que é uma das nossas parceiras, que tem toda a parte de infraestrutura tecnológica. E acho que uma das grandes missões é a gente pensar, né, como eu comentei sobre essa nova transformação digital, o que a Web3 pode agregar, não só em termos tecnológicos, como o Marcelo bem mencionou, né, questão de fraude, segurança, transparência, mas também no conceito de amplificação da experiência,
o que a gente pode oferecer utilizando essas tecnologias para o torcedor, para o clube, para as marcas ou para outras entidades esportivas que hoje a gente não consegue acessar ou não consegue oferecer. E a gente tem várias teses, vários projetos que estão ali no nascedouro, em incubação, e essa história do ticket, do ingresso, é algo que é muito latente, que sempre, né, se a gente olhar para trás, não tão longe, quando se fala de Web3, de tokenização, sempre tem pessoas falando de what if, né? E se os ingressos fossem tokenizados, o que a gente teria de benefícios? Então, a gente quis também colocar isso em prática, né? A gente quis colocar isso para jogo, brincando aqui com o futebol, e a gente entendeu e conseguiu ter essa felicidade de ter o São Paulo junto com a gente nessa primeira fase da plataforma, para fazer essa experimentação, né? Então a gente entende que isso é uma plataforma que tem uma longa vida, que pode ter perenidade em vários mercados, em vários esportes, não só futebol, mas também entretenimento e futebol. E a gente falava até aqui nos bastidores, né, sobre essa mistura do futebol e do esporte se transformando em entretenimento. Então a gente entende que a tokenização dos ingressos pode ser um grande primeiro passo para fazer isso acontecer. Agora, uma coisa, só para complementar o ponto que o Paulo falou, a gente tem bastante preocupação de que seja algo que, apesar da tecnologia ser o diferencial, ela é o que está por trás. Na verdade, o que importa mesmo é o valor que você vai trazer para o torcedor. E acho que o grande valor que você vai trazer para o torcedor é esse destravamento de novas experiências, né? Uma vez que ele compra um ingresso tokenizado, além de ele ter propriedade daquilo, comprovadamente aquilo ser dele, no futuro você vai poder viabilizar uma série de coisas que hoje ainda não estão acontecendo, mas podem acontecer. Eu vou poder alugar o meu ingresso. Não vou no jogo, eu vou disponibilizar para alguém, eu consigo fazer isso que a tecnologia permite, e isso vai voltar para mim, isso com confiança, com segurança, sem problema nenhum. Né? Ou então, eu quero destravar uma experiência, um desconto numa marca parceira. Se eu tenho esse token, aquela marca parceira, para quem tem esse token, oferece determinado desconto. Então, isso passa a ser uma chave que, além de acesso ao jogo, te abre portas para outro ecossistema de experiências que, no final, todo mundo sai ganhando. Né? O clube, porque traz mais marcas, né? E, obviamente, agrada mais o torcedor. E o torcedor que passa a ter uma experiência que vai além só do dia de jogo, né? O match day que a gente fala, obviamente que é o grande momento, mas o entorno acho que também pode ser enriquecido. Então, a gente quer focar muito e testar muito, como o Paulo falou, a gente está experimentando, testar o quanto de valor a gente consegue gerar para esse torcedor e o quanto ele vê desse valor, para então a gente expandir isso e quem sabe fazer algo muito maior. Legal, a gente até estava falando aqui antes de começar as gravações, né, porque eu entendo pouquíssimo de futebol, mas vocês já me contaram aqui que esse jogo do São Paulo contra o Flamengo vai ser bastante importante, né, para os torcedores. Então, supondo que eu seja uma torcedora são paulina, como é que eu faço para ter esse ingresso tokenizado? O que eu vou ganhar com isso? Quanto que eu vou pagar? E os benefícios que eu vou ter? Eu quero que vocês me deem um exemplo aqui. Perfeito. A gente escolheu esse jogo por ser um jogo muito simbólico, né? O São Paulo foi campeão esse ano da Copa do Brasil, um título inédito. Então é um título muito importante para a história do clube. Foi campeão em cima do Flamengo, que vai jogar no dia 6 com o São Paulo. Então a gente entende que tem um teor de comemoração, de encerramento de uma temporada, de um ano, que foi um ano especial para o torcedor e para a torcedora são paulina. Então a gente entende que tem esse componente, né, de ir lá e celebrar esse ano especial. E para você comprar o Smart Ticket, você pode abrir o próprio aplicativo do São Paulo. Lá no aplicativo oficial do São Paulo tem um banner, tem notícia, tem menu levando para o Smart Ticket, que nada mais é também do que um ambiente acessível via navegadores, tanto para celular quanto para desktop e notebook, que você pode acessar também diretamente por smartticket.inovação, sem acento, .com.br, que é o website do Hub de Inovação do São Paulo,
que é E é inovação com S, né? com S, Edição de São isso, Paulo. bem lembrado. É inovação com S, né? Então, smartticket.inovação.com.br. Você pode ver tudo que vai estar incluso no seu Smart Ticket, né? Então, vou elencar algumas coisas, né? A gente tem... E tem vários tipos, né? O mais simples e o com mais coisas, ou é só um? Nesse primeiro momento, a gente fez um único pacote. São poucas vagas, então a gente está falando de 40 vagas, porque a gente quis também desenhar e modelar uma experiência super diferenciada, né? A gente queria conectar essa questão do entretenimento com o esporte. A gente percebe que o torcedor comum, histórico de futebol, aquele que vai ao estádio mais de uma vez e frequenta, ele é um torcedor que hoje representa, né, se você considerar o alcance que você tem de cada clube, uma fatia muito pequena da população que torce e que suporta aquele clube. Então, isso é um grande desafio, né, do futebol, que é como trazer novas pessoas, como trazer novas audiências, como que conecto com outros nichos, como que eu conecto com um público mais jovem, com mulheres, né? Então, a gente quis trazer também essa dor para a mesa e, com a tecnologia, como o Marcelo falou, trazer uma experiência diferenciada para o torcedor. Então, a gente fez uma coisa super restrita, para 40 pessoas somente. E aí tem uma série de experiências bacanas. O Hub de Inovação, que é um espaço que a Sporteca e o São Paulo têm no Morumbi, que além de ser um hub, um Fab Lab de inovação, ele também está de frente para o campo, ou seja, também é possível ter uma experiência super rica para assistir aos jogos e para a gente fazer esse tipo de experimentação com o público, né? Então, as pessoas que compraram o Smart Ticket, elas vão poder, no dia do jogo, assistir ao jogo e usar o Hub Inovação como o seu centro de hospitalidade, né? Então, ali você vai ter toalete, você vai ter bebidinhas, comidinhas. A gente vai trazer também, conectando muito com esse tema da inovação, contato com tecnologias emergentes. Então, a gente vai ter experiências de impressão 3D. A gente tem algumas coisas super bacanas ali, uma taça inspirada na taça da Copa do Brasil, que está sendo impressa em 3D, num tamanho bem agradável para as pessoas poderem levar para casa também. A gente vai ter uma experiência super bacana com VR, então as pessoas vão poder brincar desde uma experiência imersiva dentro do campo de futebol, fazendo algumas experiências como se fossem jogadores, até também um mural, deixando mensagens de motivação para o clube, né, em comemoração aí ao título. Então, uma série de experiências dentro do local que elas fogem um pouco do tradicional ir assistir o jogo e ir para casa. Vai ter um sorteio, né, de uma camisa autografada pelo clube campeão, para quem estiver lá também, porque a gente sabe que a camisa autografada é e sempre será um objeto de desejo, né, de qualquer torcedor. De valor, né? Estamos convidando também alguns ex-jogadores, vamos ver quais vão aparecer, mas a gente espera que também a gente possa ter ali algumas presenças ilustres lá. E a ideia, na verdade, como o Paulo falou disso tudo, é tentar criar uma comunidade. Vai ser a primeira vez que todas essas pessoas vão estar juntas. É um grupo pequeno, justamente para poder ser um grupo coeso, e a partir daí a gente passar a crescer, e esse grupo, a partir desse token, se conecta e passa a participar de todas as experiências que foram criadas para eles. Eu queria só complementar um ponto do que o Paulo falou que eu acho importante, que ele falou que é interessante, que é pensar nesses novos perfis de torcedores. Lá na Sporteca a gente fez um estudo, né, para a gente fazer diferentes projetos, né, ligados ao futebol. A gente sempre, quando fala do torcedor, vem à mente aquele torcedor fanático, que é o torcedor que ama o clube, quer ver o jogo, quer prestar atenção no jogo. Só que a maior parte dos torcedores a gente chama de os torcedores recreativos. Ele usa o futebol como uma forma de socializar, como uma forma de interagir, de me divertir, né? O esporte é mais um pano de fundo para ele se divertir, para ele socializar. E não por acaso, esse é o que é o entretenimento, né? Esse é o que fica no second screen, ali no celular, né? Ou seja, ele obviamente que é importante o resultado, o clube é importante, mas mais importante é essa atmosfera que é criada. E essa nova geração que está entrando para consumir esporte, isso é ainda mais importante. Não só você trazer o entretenimento, mas você trazer protagonismo.
Hoje, essa geração nova não tem mais vontade de ficar 90 minutos assistindo o jogo parado, por estar seja no estádio, seja na frente da televisão. Então, você tem que trazer elementos para poder engajar mais e eles, de fato, terem vontade de ir ao estádio e assistir aos jogos. Você vê esse movimento na Europa, né? Então, os estádios, alguns estádios diminuindo de tamanho e oferecendo mais experiências, oferecendo propostas um pouco mais premium, e coisas que vão além só do jogo, do dia do jogo. A NFL faz muito bem isso, a NBA faz muito bem isso. Então, essa iniciativa que a gente está fazendo, na verdade, é um grãozinho comparado com tudo isso, mas de novo, é um experimento para tentar atrair esse torcedor que quer ir no estádio e, além do jogo, quer poder viver toda essa experiência aí que o São Paulo, através da área de inovação, e todos nós aqui queremos oferecer para eles. E tem uma cereja do bolo, né, que a gente gosta muito, que assim, além de todas essas experiências, além de ter o sorteio da camisa autografada, a gente criou um item colecionável que ele é único, ele é uma edição limitada, seriada, e que só quem participar dessa primeira versão do Smart Ticket vai levar isso para casa, né? Tem uma história muito bacana, que é a da moeda que caiu em pé, de 1943, onde naquela época era a final do Campeonato Paulista, né? Uhum. E toda a imprensa falava que o campeão paulista já estava definido, bastava jogar cara ou coroa. Se saísse cara, era o Corinthians, se saísse coroa, era o Palmeiras. Ou seja, nenhuma chance de qualquer outro clube ser campeão. E naquele ano, o São Paulo se sagrou campeão. Então, eles falam que a moeda caiu em pé, né? Nem para lá, nem para cá. E isso virou um mito, né? Dentro do clube, dos seus torcedores, e até um mote de fé, do tipo, olha, vamos ter fé que a moeda cai em pé. Então a gente criou essa moeda, uma releitura dessa moeda, onde de um lado você tem a celebração desse mito de 43, do título paulista de 43, e do outro lado você tem a celebração de 2023, que é o título inédito da Copa do Brasil. Ela é uma moeda douradinha, super bacana, muito bem acabada, em metal, e ela vem numa caixinha, ela fica em pé dentro dessa caixinha. E o mais legal também é que essa moeda tem uma versão em Digital Twin, ou seja, ela tem a sua versão em NFT, que fica eternizada na blockchain, e só quem tiver a moeda física que vai poder resgatar a sua NFT, né? Se depois as pessoas vão guardar essa NFT, ou se isso vai ter algum tipo de mercado, também é algo que a gente quer experimentar, como que esse colecionável, esse artefato, ou essa relíquia vai se comportar, né? Então a gente também vai entregar para esses torcedores e essas torcedoras que forem até o local, que forem holders do Smart Ticket, essa relíquia colecionável. Muito legal, acho que vocês me detalharam aqui um projeto que foi, assim, praticamente esculpido, né, pro torcedor são paulino. E eu estava até falando com o Marcelo agora recentemente, antes da gente começar a gravar, que eu fui, né, no lançamento do Inovação, que foi no ano passado, lá no Morumbi, e falaram muito sobre os projetos que vocês estavam fazendo, falaram também sobre os ingressos em NFT, e isso foi lá para julho do ano passado, né? Então, a gente tem mais de um ano de lá para cá que a gente na Exame deu em primeira mão, mas que a gente está sabendo que vocês estão criando esse projeto. Então, eu até fico curiosa para saber como que vocês estavam... O que vocês estavam fazendo nesse um ano e pouquinho, né? Deu para perceber que vocês estavam realmente pensando em cada detalhezinho, mas eu queria que vocês me contassem um pouco mais sobre como foi esse processo e até a interação de vocês com o São Paulo, né, para desenvolver tudo isso. Como é que foi? Legal, maravilha. Muita coisa aconteceu, né? Desde aquela época que a gente teve o evento, e muita coisa positiva. Eu acho que, fazendo uma leitura desse último ano, né, que aconteceu, acho que uma das coisas fundamentais para isso dar certo com qualquer clube é você ter dentro do clube pessoas que acreditam no projeto e entendem qual que é o papel da inovação. E, nesse sentido, a gente está muito satisfeito em ter o São Paulo como parceiro. Até agradecer aqui ao Alfano, Vladimir,
Jaime Franco, Valteli, enfim, todos que fazem parte do São Paulo e cuidam dessa parte de inovação, porque sem ter essa interlocução e pessoas que acreditam no projeto, é muito difícil fazer ele rodar. Então, o que a gente fez de lá para cá? Como eu te comentei, a Sporteca, a gente é uma builder, né? Uma fábrica de startup que a gente começa do zero. Quando você começa do zero, o ponto zero qual que é? Explorar oportunidades. Então, o primeiro passo que a gente fez foi, vamos tentar entender aqui o clube e quais são as dores que o clube vive, não só no futebol, mas em outras modalidades. Né? Isso falando não só da parte de performance, mas também na parte de gestão, na base. Então, foi feito um grande mapeamento para tentar entender todas as dores e oportunidades existentes que não estavam sendo trabalhadas e que poderiam ser oportunidades de negócio. Uma vez feito isso, a gente fez todo um trabalho de filtrar e tentar focar em algumas batalhas que a gente achava que eram as mais prioritárias, as mais interessantes. Né? Então, foi feito primeiro essa imersão com São Paulo, foi feito um estudos secundários para tentar entender soluções e tecnologias, foram selecionadas as batalhas, como eu te falei, e aí a gente tem focado principalmente em 3, né? Bom, a primeira delas, a gente está falando dela aqui hoje, né? Como é que a gente consegue explorar essa questão da tokenização de tickets e se isso é algo promissor. Mas existe uma outra que é bastante importante, cara, para o São Paulo, que é a formação de atletas de base. Né? O São Paulo é reconhecidamente um clube formador, revelou e formou vários jogadores de destaque, né? E tem lá em Cotia um centro de treinamento eu sou de fantástico. Cotia, hein? Então você conhece. Conheço vários jogadores que estudaram comigo na escola. Você sabe né? que, de fato, eles têm lá uma estrutura que é de primeiro Sim. mundo. Né? Então, a gente resolveu mergulhar na parte de formação de atletas de base, mas de um lado bastante diferente. Né? Todo mundo, quando fala de futebol, sempre se foca muito na questão física, técnica e tática. E se esquece do lado mental do jogador, que é fundamental. Né? Então, esse lado da saúde mental, que até pouco tempo atrás era um tabu, quando a gente falava de futebol, de esporte de forma geral, tem mudado bastante. Eu acho que hoje qualquer clube concorda na importância de você manter esse equilíbrio, essa saúde mental, para o jogador performar. Não só para ele, obviamente, como pessoa, mas também para ele poder performar dentro de campo. E a gente via que era um território pouco explorado em comparação com todos esses outros que eu te comentei. Então a gente resolveu focar para explorar e entender as dores, principalmente na parte de habilidades cognitivas dos jogadores. Como é que o jogador toma adesão dentro de campo e como que a tecnologia pode ajudá-lo a tomar melhores decisões. Né? Porque tem o componente emocional, tem o componente mecânico, tem o componente cognitivo. Então a gente está, sem te abrir muito mais, porque a gente está cozinhando tudo isso ainda, mas a gente está num trabalho muito intenso com a base de São Paulo. Eu vou para Cotia semana sim, semana não, tendo bastante ajuda do Biasotto, responsável pela base, por todos os funcionários lá, para a gente aí aprofundando, estamos desenvolvendo conceitos e protótipos, testando lá, e acho que a grande ideia e o grande objetivo é a gente ter uma solução que não só funcione para o São Paulo, mas depois a gente possa exportar isso para clubes fora do Brasil. O São Paulo é uma marca reconhecida globalmente, mundialmente, respeitada, e se a gente tem uma solução que resolve o problema do São Paulo, certamente resolve o problema do Kashima Antlers, resolve o problema do Osasuna, resolve o problema de qualquer clube europeu ou de qualquer outra área. Então a gente tem trabalhado bastante isso. Temos trabalhado bastante uma parte de programação também que diz respeito à base, né? Como melhor organizar a programação e o planejamento da base com os recursos que o São Paulo tem. Mas, enfim, de forma geral, assim, esses são alguns dos projetos que a gente tem trabalhado com eles e que tem tido suporte. Acho que o próximo passo também agora, a gente vai estamos inaugurando o Hub de inovação no Morumbi, que é onde a gente vai fazer essa ação aí com o Smart Ticket. E o próximo passo também é ter a atração, mapeamento e atração de startups que possam resolver os problemas do São Paulo. A gente quer manter o Hub ativo, trazendo investidores, trazendo conteúdo. Enfim, então eu brinco que inovação a gente não morre de fome, a gente morre de cogestão, porque oportunidade é o que não falta. Então, o que a gente está fazendo agora é escolhendo as batalhas, focando, porque a gente está nessa para o longo prazo. Né? Então, ainda vamos ter bastante papo sobre coisas que estão acontecendo aí com São Paulo. No âmbito da Web3, o Smart Ticket ele é a pontinha do iceberg, né? Porque a gente empresta esse conceito de Loyalty 3.0
também muito se fala, né? E quando a gente fala de futebol ou de qualquer outro esporte que envolve uma comunidade de fãs, você tem muitos pontos de contato, né? Você tem as pessoas que vão ao estádio, mas você tem aquelas que assistem na TV em casa, você tem aquelas que vão se juntar num bar ou num restaurante para assistir, você tem as pessoas que compram merchandising, produtos oficiais do clube para ele, para ela, para a família, né? Você tem pessoas que assinam pay-per-view para não perder nenhum jogo. Então você tem vários pontos de engajamento entre o torcedor e entre a entidade esportiva, e que também podem ser pontos de engajamento e conexão com as próprias marcas que permeiam esse universo, seja de marcas relativas ao esporte ou outras marcas de bens de consumo, né? Então a gente também nesse tempo vem produzindo vários estudos e várias abordagens de como a gente pode usar o Web3 para melhor conectar todas essas pontas. Então, essa primeira fase do Smart Ticket, ela marca uma primeira etapa de uma jornada que, de fato, ela é bem mais ampla, né? E que a gente gosta muito desse laboratório de experimentação. Então, vamos lançar essa primeira etapa, vamos experimentar, vamos colher feedbacks, vamos errar, vamos ouvir das pessoas o que elas estão gostando, o que elas não estão gostando, o que elas sugerem, co-criar junto com essa comunidade. Mas, de toda forma, já vai ser uma primeira comunidade, já vai estar tokenizada. Então, depois dessa comunidade, nas próximas iniciativas, a gente também pode ativá-los e convidá-los a participar junto com a gente, né? Vamos construindo essa jornada junto com eles, né? Que é esse conceito do Web3 também, de fazer muita colaboração e muita cocriação, né? Porque, Mário, olha que loucura, né? Para pensar. Quantos flamenguistas vão no Maracanã ver um jogo do Flamengo? O Flamengo tem 40 milhões ou mais de 40 milhões de torcedores. 1%? Nem isso. Então, só que hoje, se você para ver as iniciativas que os clubes desenvolvem ou as tecnologias que eles usam, eles estão falando basicamente com aquele torcedor que vai ao estádio. Você pega o sócio-torcedor, por exemplo, quem vai ao estádio. Quem paga o sócio-torcedor é para poder ter a preferência, para poder comprar e tal. Só que você deixa uma série de outros torcedores que às vezes são tão fanáticos quanto ou mais de fora, porque às vezes eu sou um flamenguista de Recife ou de Brasília, né? E eu não vou ao estádio. Talvez eu vá uma vez na minha vida, né? Mas eu, como o Paulo falou, eu compro camisa, eu assino pay-per-view, eu leio notícia, eu participo das comunidades. E hoje isso tudo você não consegue medir, você não consegue reconhecer. Então, a partir do momento que você cria a forma de tokenizar essas interações, você cria o que a gente chama desse conceito de Loyalty 3.0, que aí sim eu passo a te reconhecer globalmente. Imagina se, e essa é uma visão que a gente tem, né? Estamos começando com o Smart Ticket, mas se a gente for pensar numa visão mais ampla, você imagina se toda vez que você comprar uma camisa, você ganha um token, que você pagar o pay-per-view, você ganha um token, e você começa a criar uma reputação, um score, como São Paulina, como flamenguista, enfim, o time que você torça, com base na real interação que você tem com os pontos de contato do clube. E aquilo te dê vantagens, aquilo te dê a possibilidade de interagir mais com o clube, as marcas saibam reconhecer quem são os mais engajados e passem a se comunicar diretamente com eles. Então, a tecnologia permite isso. Muita gente me fala assim, mas esse negócio da Web3, blockchain, não deu uma esfriada e tal. A tecnologia, ela é fantástica, ela permite uma série de coisas. Só que as pessoas viram tudo muito misturado, teve muita fumaça, teve muito hype, tudo ficou uma espécie de um bololô, mas se você para olhar as possibilidades que a tecnologia oferece e que vão acontecer, elas são fantásticas. Só que é uma mudança estrutural, ela não acontece do dia para a noite. É uma mudança complexa, né? Então ela vai pouco a pouco. Eu acabei de voltar do Web Summit lá em Portugal, eu fiquei surpreso como tinham vários talks e pessoas e conteúdo sobre o Web3 e pessoas altamente resilientes falando, gente, isso aqui não é para ontem. Isso aqui é para um longo prazo e vai continuar acontecendo. E tem uma série de startups e iniciativas que continuam desenvolvendo o ecossistema. Então, voltando para o nosso tema do esporte, eu acho que essa é uma das possibilidades. A blockchain, a tokenização te permite conectar melhor
todos esses pontos de contato, criar, ter essa intercomunicabilidade e você fazer um grande ecossistema. Imagina, se eu posso te dar a possibilidade, por exemplo, assim, sei lá, eu sou o comprador da marca X, eu tenho o token da marca X, eu consigo oferecer para esse cara, ó, quem é comprador da marca X vai ter desconto no ingresso de tantos por cento, ou vice-versa, né? Sei lá, alguém que é comprador de uma marca, ela pode oferecer, ó, São Paulinos com score de tanto vão ter X% de desconto na compra de tal item numa loja. Estou falando genericamente para não mencionar nenhuma marca, mas isso tudo é possível, né? A tecnologia está aí, obviamente que leva tempo para implementar, mas a gente é bastante entusiasta aí dessa possibilidade. E quais são as expectativas de vocês falando de adoção, né? Porque, que nem você falou, né? É uma coisa que está sendo pensada no longo prazo, mas se a gente for ver, assim, o brasileiro, a gente estava até aqui falando numa outra entrevista, né? Como o brasileiro adotou rapidamente o Pix. Então, agora ninguém usa mais dinheiro, todo mundo usa o Pix. E até pensando no esporte, assim, né? Não frequento muito, mas, por exemplo, esses dias eu fui no autódromo, lá para você acessar os lugares, você já tem lá um reconhecimento do crachazinho, do reconhecimento facial. Uhum. E eu tô vendo também nos estádios de futebol também fazendo ingressos já digitais, né? Então, ainda tem alguma barreira pra gente? Porque assim, quando eu vou comprar um ingresso de uma festa, um ingresso de qualquer coisa, dificilmente ele vem num papelzinho que eu vou lá na bilheteria. Ele já é digital, ele só não tá inserido em blockchain. Uhum. Então, vocês acham que ainda tem alguma barreira para transformar esse ingresso que já é digital no blockchain? Uhum. E se tem alguma barreira, então qual que ela é? Assim, o Paulo com certeza vai ter mais pontos do que eu, mas uma de cara que eu falo é a questão da usabilidade, que já melhorou bastante e continua melhorando. Mas no começo, né, se você queria participar desse mundo, você tinha que ter uma wallet, tinha que ter o conhecimento de como operar essa wallet, de como usar. Você tinha uma certa complexidade, uns jargões, enfim, e umas questões técnicas que não era para qualquer um, e isso, obviamente, afasta quando a gente fala do consumidor mais massivo, né? Então, de fato, acho que o começo aí da blockchain, as iniciativas, como qualquer novo negócio, é para os inovadores, é para os early adopters, né? E aí, para essa onda continuar crescendo, você tem que, de fato, não só trazer mais simplicidade, mais clareza e educação, e usabilidade como um todo, para que outras pessoas possam ir adotando e isso possa ir crescendo, né? Então, você vê iniciativas que fazem isso melhor, que fazem pior, mas como um todo eu vejo uma evolução e eu acho que é isso que falta. E sem contar a questão das integrações desse back-end com outros sistemas e tudo mais. Mas, assim, coisas que eu vejo que tiveram bastante êxito, né? Você vê a NBA, que fez um NBA Top Shot com os colecionáveis deles lá. Eles fazem toda a parte de comercialização em NFTs de jogadas da NBA. É um sucesso estrondoso, e por N motivos. Mas, para mim, um dos fundamentais é que é super simples de entender e é super simples de você comprar e participar. Eu agora não vou lembrar de cabeça, mas eu duvido que eles usam qualquer tipo de jargão ali na landing page deles. Não falam de blockchain, de NFT. Eu brinco que é o seguinte, você vai na padaria para comprar o bolo, você não vai para comprar a farinha, você vai comprar o bolo. Tirar a tecnologia da frente, né? Então, assim, a tecnologia tem que ser meio, não tem que ser fim. Então, eu acho que tá evoluindo bastante nesse sentido, mas obviamente que tem aí um caminho ainda a ser percorrido. Tem essa questão da usabilidade, ainda não está resolvida, né? A gente tem... Muito se fala da Web 2.5, né? Que é essa ponte entre a Web 2 e a Web 3. Eu acho que a gente vai permanecer um bom tempo nesse conceito, né, abstrato do que é a Web 2.5. Hoje, inclusive, na nossa plataforma de Smart Ticket, que muito bem feita pela Go Blockchain, você consegue se logar com o login do Google, com o login da Apple, e você não precisa ter uma MetaMask, você não precisa ser um criptoentusiasta para estar on-chain. Então, você vai comprar o seu Smart Ticket, você faz o seu login social, vai ser criada uma carteira para você, se depois você quiser trazer essa carteira para uma MetaMask, se depois você quiser fazer qualquer coisa, ela é sua. Você pode pagar com Pix, então você não precisa também ter uma fricção de ter algum criptoativo em carteira para fazer essa compra. Isso tudo está sendo muito facilitado, mas ainda está no 2.5.
né? A gente ainda não fez essa conexão como maturidade de mercado em termos de usabilidade, de infraestrutura, até porque existe uma parte educativa e de letramento dos próprios profissionais que estão no mercado, né? Trabalhando com tecnologia, trabalhando com inovação, trabalhando com marketing e comunicação. Então, isso ainda está muito em formação. Mas acho que o ponto principal é isso que o Marcelo falou, da gente tirar a tecnologia da frente. No início é legal a gente falar que é em blockchain, que é em NFT, porque isso ajuda também a incorporar um pouco das diferenças, né, do mundo atual para o mundo futuro, para o mundo renovado aí de Web3. Mas cada vez menos a gente fica preocupado se o Pix é feito ou não em tal tecnologia. O Drex, eu acho que vai ser um componente importante para a adoção geral de Web3, porque o Drex ele vai trazer uma adoção massiva, porque ele também resolve problemas e traz soluções que vão ser úteis para o cidadão ou para a cidadã brasileira, né? Então, assim, eu preciso comprar um carro, eu não tenho que mais preencher 200 documentos, esperar o sinal, a TED, para dar o documento de transferência para o sujeito, porque senão eu não garanto que o carro é meu. O Drex já está resolvendo isso, posse de imóveis, né, contratos, esse tipo de coisa. Então, eu acho que tudo isso é uma nova cultura que vai emergindo e que vai facilitando a adoção. Do lado de quem desenvolve e cria soluções, que é o nosso caso, essa questão da interoperabilidade, da conexão, né? A gente voltar para o caso do torcedor, que não é reconhecido, né? O 0,5% e 1% que às vezes vai no estádio é reconhecido como fidelidade, e aquela pessoa que é muito fanática, que assiste, que tem pay-per-view, que é entusiasta, não está sendo reconhecida, ou que acompanha todas as notícias, entrevistas. Então, como a gente faz para reconhecer essa pessoa? Através da tokenização é possível. Ela nem precisa saber que isso é tokenizado. Acho que essa é a grande motivação. Ela vai ser reconhecida, e esse é o grande benefício, esse é o grande valor. E, by the way, isso é tokenizado, isso está na blockchain. Eu acho que quando a gente chegar nesse ponto, diria em evolução cultural, né, maturidade cultural a respeito de não precisar enxergar a tecnologia, acho que a gente vai ter uma adoção bem mais massiva. Mas a gente está experimentando, né, também, né? Essa iniciativa, por exemplo, do Smart Ticket que a gente está fazendo, a gente tem uma série de hipóteses que a gente vai validar ou não. E o importante é a gente continuar evoluindo, aprendendo e refinando e corrigindo, né? Ou seja, pode ser que de fato a gente encontre algo, assim, a gente já abriu as vendas, estão indo bastante bem, então acho que já é um indício, mas temos que entender qual é a recorrência depois, qual é o engajamento que isso vai ter depois, como é que vai ser a experiência lá no dia, se isso é sustentável financeiramente, ou seja, se o price point que a gente vai colocar de fato paga toda a operação, ou se a gente consegue triangular com patrocinadores. Então, tem uma série de question marks, né? Então, hoje a gente conhece a tecnologia, sabe o que é possível, mas no final das contas, o ponto que o Paulo falou é sobre entregar valor. Ou seja, se você entrega, se a pessoa percebe que, de fato, ela tem um benefício claro, né, com custos financeiros e não financeiros melhores, ou seja, se essa razão para ele faz sentido, a pessoa adota. O Pix, como você já bem falou, é um ótimo exemplo disso. As pessoas adotam. Então, a gente está tentando achar, não só nós, né? Acho que toda a comunidade está tentando achar, experimentar e achar esse equilíbrio aí para tentar fazer isso deslanchar. E é uma promessa de benefícios que vai além, assim, do esporte, né? Vai além do torcedor, do time de futebol, né? Porque até recentemente a gente deu também que a Simpla, que é uma plataforma super grande de ingressos, mais voltada para eventos, festas, shows e tudo mais, eles também estão fazendo ingressos tokenizados com a Lumix, né? Que é a startup de Web3. E até falei com eles e tudo mais, ainda também não é uma coisa assim que todos os ingressos da Simpla vão ser tokenizados. Ainda é uma coisa experimental, que eles falaram assim, não, mas tem o benefício, só falta agora os organizadores de eventos perceberem, né, isso para deslanchar. E aí vocês acham que vai ser uma coisa que vai acontecer com o tempo? Porque eu tô cobrindo blockchain, NFTs, tokenização desde 2021. E desde 2021 já se falavam muito sobre os benefícios para ingressos, principalmente.
E agora, 2 anos depois, a gente já tá vendo isso tomar forma, né, com o projeto de vocês e outros e tudo mais. Então, vocês têm uma expectativa que nos próximos anos a gente vai ver eventos, shows e jogos de futebol que o ingresso ele vai ser tokenizado e não vai ter opção, vai ser o ingresso tokenizado e pronto, e as pessoas vão comprar porque nem percebem que tem ali aquela tecnologia por trás, já virou uma coisa natural. Uhum. Eu acredito que sim. A gente até tem um livro super bacana, né, recém-lançado do Bruno Diniz, que é o A Era da Criptoeconomia, que ele fala muito sobre isso, né, sobre a tokenização de basicamente toda essa infraestrutura social que nós vivemos, desde um cartório, ingressos, transações, né, o próprio Drex, como a gente já citou aqui. Eu acredito que, e aí eu estou falando, claro, é uma inferência, é uma opinião muito pessoal, mas eu acredito que entre 5 e 10 anos a gente vai ver uma virada de tokenização, uma adoção massiva de tokenização. Desde ativos financeiros, podemos, já que é para prever, né, e tudo bem se a gente errar, mas assim, desde bolsa de valores, que por que não ser tokenizada? Hoje eu fico recebendo um monte de e-mail ou de carta na minha casa até hoje sobre fundos imobiliários, sobre reuniões de assembleia. Não faz mais sentido esse tanto de papel, esse mundo analógico, né? Então, por que não ser tokenizado? Eu acho que é muito dessa pergunta que a gente faz em inovação, né? What if? E se fosse assim? Por que não ser assim? E a gente, quando faz essas perguntas, a gente vê que tem muita coisa que faz sentido ser tokenizada, né? E se a gente consegue fazer esse exercício de tirar a tecnologia como grande protagonista e de trazer o valor para quem vai usar aquilo como sendo o grande protagonista e a tecnologia facilitando isso, a gente consegue, por isso que eu faço essa inferência de que acho que sim, acho que vai ser natural o ingresso ser tokenizado, a bolsa de valores ser tokenizada, o que a gente faz hoje no cartório ser tokenizado, a posse do nosso carro, do nosso imóvel, eu acredito nessa adoção. A minha opinião é assim, de que eu não sei e acho que ninguém sabe. Se você pega, tem um livro super interessante que fala disso, que se chama The Nature of Technology, né? Que basicamente faz um relato histórico de como as tecnologias se desenvolvem. É um processo orgânico, né? E que vai se somando. De pequenas coisas que vão se cruzando, se conectando e acontecendo até que tem uma tempestade perfeita e ela vai lá e de fato estoura. Mas, na verdade, aquilo que a gente está vendo hoje começou lá atrás e a gente nem sabia, né? E a soma de várias coisas que aconteceram lá atrás que, enfim, se culminaram em alguma solução que a gente está vendo hoje. Então, o que resta para a gente? Experimentar. Resta para a gente fazer o negócio acontecer e ver onde ele vai dar. E é um pouco da natureza e da nossa motivação. Todo mundo, obviamente, que tem as suas previsões, tem os seus anseios, os seus desejos e tudo mais, mas eu acho que assim, o que dá pra gente fazer é o que dá para fazer agora, o que a tecnologia permite, até onde a nossa imaginação pode ir no curto prazo e como é que a gente consegue ir testando, aprendendo, mudando, pivotando para ver onde isso vai dar. Mas assim, me espantaria muito se a tokenização e o blockchain, no mínimo, não fosse absorvido, né, como um componente fundamental das novas grandes tecnologias e soluções que vão vir por aí. Então, se vai ser ela pura como é agora, ou se vai ser parte de algo maior, se Deus quiser, vamos estar aqui para ver. Mas eu acho que para nós que gostamos de inovação, que somos empreendedores e tudo, eu acho que assim, de fato é a tentativa e erro para tentar fazer isso acontecer. Então, isso me motiva, na verdade, não me desmotiva, né? Então, a gente quer ser um agente aí para colocar mais uma pecinha nesse Lego aí e ver o que vai acontecer. E vocês falaram bastante sobre essa parcela, né, dos torcedores que não vão para os estádios, mas que também encaram o futebol, o esporte, seja ele qual for, como um entretenimento, né? E pensando nisso, isso também me lembra muito os fan tokens, né, que vieram aí uns anos atrás com essa promessa de trazer mais entretenimento, mais benefício para o torcedor, mas foi uma tendência que
né, explodiu lá no começo, mas agora também a gente está vendo um pouco a perda do interesse do torcedor nos fan tokens. Então eu queria saber qual que é a opinião de vocês sobre o que andou acontecendo no mercado de fan tokens, se vocês acham que ainda tem um futuro legal para esse tipo de token, se vocês têm intenção de entrar nesse mercado de alguma forma, não, como é que é? Olha, bom, primeiro eu acho que é importante o disclaimer, né, que assim, eu não sou um expert em fan token e obviamente, olhando de fora é muito mais fácil você criticar do que estando lá no dia a dia. Mas a minha opinião pessoal, né, que estou envolvido nesse mercado e o que eu vi tudo acontecer, eu acho que houve uma preocupação muito grande em vender antes de ser. O que eu quero dizer com isso? Assim, teve uma preocupação muito rápida de se gerar awareness, de se ocupar os territórios todos dos grandes clubes, de se vender isso como um conceito de algo novo, revolucionário, e menos, talvez, em falar qual é o real valor que eu estou trazendo para a mesa, né? Qual é a proposta que de fato vai mudar o jogo? O que estou trazendo de real benefício para os clubes, real benefício para o torcedor, para que isso seja uma coisa perene, né? Eu acho que o clube, no primeiro momento, muitos deles se preocuparam mais com, ok, é mais um investidor, é mais um recurso que está entrando no clube, ok, maravilha. E no caso das empresas de fan token, essa preocupação de cobrir todo o mercado no momento que todo esse tema que a gente está falando aqui estava muito no hype, estava todo mundo muito entusiasmado, e acabou ficando para trás a questão de como é que a gente sustenta isso com um produto que realmente gere valor. Então, acabou virando, eu acho que seja de forma direta ou indireta, acabou sendo encarado como um instrumento especulativo financeiro. Muita gente achou que ia ganhar muito dinheiro com isso. Com a queda aí dos criptoativos, não só esse como outros, muita gente perdeu valor nesses tokens, nesses ativos, e acabou não vendo essa contrapartida que foi prometida dessa experiência, dessa relação direta que ele teria com o clube, que era a grande promessa, né? Olha, você vai ser um sócio, participante, vai atuar dentro do clube, você vai ter voz, né? E as reclamações que eu escuto muito é que ficou muito superficial. Então, eu acho assim, por um lado, eu tiro o chapéu para a iniciativa de tentar fazer acontecer. De novo, quem está ali como empreendedor sabe que não é fácil, ainda mais que a gente fala de futebol, esporte de forma geral, a gente sabe que tem seus desafios. Mas talvez faltou parar para olhar e falar, ok, como é que de fato isso daqui, como é que isso vai gerar valor para todo o ecossistema para a gente transformar isso em algo sólido, né? E aí acabou que com essa queda toda, muita gente se desiludiu. Enfim, hoje eu vejo como algo meio morto. Não acho que está morto. Acho que tem muito aí que pode se fazer. Você mencionou a Lumix, que acabou também de fazer o token do Grêmio, estão querendo vir com uma proposta nova. A gente acredita que tem formas de fazer isso. Eu acredito muito no conceito do torcedor ter uma participação ativa no clube. Se isso vai ser via um fan token, não sei. Eu acho que existem N outras formas que você pode fazer isso. Agora, que esse novo torcedor está faminto e sedento para participar mais, isso não tenho dúvida. Né? De que o entretenimento vai ter que passar por dar poder para eu interagir com o conteúdo, para mim, isso é um fato. Como isso vai ser viabilizado? Pode ser um fan token ou podem ser outras formas. Lá na Sportec a gente tem uma startup que é o OneFan. A OneFan é uma plataforma que faz a gestão dos torcedores com os clubes e os seus diferentes pontos de contato. E a gente vê muito, e a gente tenta criar canais e formas do torcedor cada vez mais poder participar. A gente tem um case com o Deportivo Cuenca, que a decisão pelo treinador passou por uma votação dos torcedores. E eles mostraram lá, de fato, o resultado que saiu na pesquisa, bate com o perfil que foi selecionado. Passa também muito pela abertura que o clube tem também para esse tipo de coisa. Mas, enfim, concluindo aqui, na minha opinião, o que está por trás do fan token é um desejo desse torcedor de participar, interagir, protagonizar mais junto com o clube. Isso permanece. Agora a gente precisa testar outros como. Acho que essa primeira tentativa teve seus acertos e erros, mas eu acho que virão outras. Inclusive, acho que a gente tinha que se provocar para trazer algumas outras soluções e acho que tem espaço ainda para fazer algo acontecer. A gente tem se provocado bastante
contexto, né? A gente falou um pouquinho dessa jornada, de como trazer continuidade para essa jornada. Tem muita coisa no forno, né? O Smart Ticket é um componente, o Fan Token é outro componente. Eu acho que a grande missão está em como a gente cria uma visão mais ecossistêmica, como a gente conecta essa jornada, né? E sai um pouco dessa visão puramente financeira dos ativos digitais, né? Seja NFTs ou seja as criptos, né? Porque foi a porta de entrada, foi através da questão de valorização, eu vou ganhar dinheiro, a própria cobertura da mídia, no geral, tratava muito desse assunto, né? Quando as NFTs surgiram, foram as NFTs que foram vendidas por milhões de dólares, né? Então, toda essa questão cultural, né? De por onde entra, como que as pessoas recebem essa informação e como que elas começam a entender aquilo. Acho que o Fan Token veio um pouco nesse momento. O Fan Token é muito legal. Ele não precisa necessariamente ser comprado, ele pode ser... a pessoa pode ganhar porque ela teve tanta interação, teve tanta recompensa que ela pode receber aquilo, e aquilo pode ter uma utilidade. Mas a gente entende que hoje, né? E a gente está falando hoje, mas tem muitas coisas a serem exploradas e testadas. Ele é uma parte desse ecossistema. E como que a gente tem um ecossistema mais abrangente, onde eu tenho o Smart Ticket, eu tenho o Fan Token, eu tenho o próprio ticket atual, que pode ser tokenizado também, e vários outros pontos de contato, como sendo tudo gerando algum tipo de ativo para aquele torcedor ou para aquela torcedora dentro de um ecossistema. Então, acho que a grande missão é essa. Inclusive, amanhã a gente tem um ecossistema mais amplo, é possível de conectar, é possível de talvez tentar resgatar o valor que aquele comprador do token do São Paulo, do Flamengo, do Corinthians, de quem quer que seja, que ali ele acha que, puxa, aquilo aqui morreu, né? E dentro de um ecossistema, por estar em blockchain, é possível criar essa interoperabilidade, né? Então, cara, você que já tem esse token, vem cá, vem participar com a gente, né? Então, a gente tem trabalhado muito nessa visão ecossistêmica, né? Como que a gente pode conectar tudo dentro de um grande guarda-chuva, que aí é o conceito de Loyalty 3.0, ou o que a gente quiser chamar de fiel torcedor 3.0, o que for, né? Mas é muito nessa linha de ter uma visão mais abrangente. No final das contas, assim, o esporte como um todo e o futebol, isso no mercado americano já é muito óbvio, assim, é entretenimento. A gente conversa disso muito lá na Sporteca, né? Assim, pô, o concorrente do Atlético Mineiro não é o Cruzeiro, é o Netflix, entendeu? Porque o cara que é atleticano não vai consumir conteúdo do Cruzeiro, né? Mas ele pode deixar de ver um jogo do Atlético para ver Netflix ou ver alguma outra coisa, né? E a gente tem visto em alguns lugares uma evasão de torcedores para plataformas de gaming, mais para esportes, ou então que não tem uma retenção muito grande, né? Ou seja, o cara ele vê o jogo, mas ele vai e volta o tempo inteiro. Esse pronunciante é muito ruim, tem uma atenção muito mais picada, tal. Então, assim, por bem ou por mal, os clubes vão ter que se preparar para ser grandes empresas de entretenimento, com soluções e com formatos que vão atrair, engajar e reter esse público novo que tem essas características de consumo. Eu falei do negócio da interação, tem algumas iniciativas sendo feitas nos Estados Unidos super interessantes, esqueci o nome da liga, mas, por exemplo, você já tem hoje formatos de futebol americano menores que a plateia que manda as jogadas pro técnico, que aí canta pro quarterback. Porque hoje, né, na NFL, futebol americano, basicamente o técnico decide as jogadas, né, o quarterback ouve no ponto e ele faz a jogada, né, que foi determinada. E agora você já tem modalidades ou formatos que, né, via aplicativo, enfim, ou via alguma solução digital, o próprio público vota naquilo e faz a jogada que o público definiu. Então, são experimentos que acontecem aqui, acolá, se não me engano, tem também em basquete, iniciativas assim e tal. São coisas que você já está percebendo essa união de tecnologia e a interação e participação do público no resultado que você vai ter na performance ali no jogo, no dia a dia do jogo. Já se fala há muito tempo dessa coisa de você poder trocar de um clube, que o dia que o clube aceitar
por exemplo, trocar o jogador com base no feedback da torcida e tal. Tem uma série de tabus aí, tem uma questão de performance que obviamente não é de se ignorar. Todo mundo acha que é técnico, né, como brasileiro, mas a gente não é. Isso é algo complexo, né, não é trivial. Mas se a gente for falar de entretenimento, vai passar muito por envolver as pessoas, né? Quem conseguir fazer isso bem, acho que vai cada vez mais ver novas fontes de receita, vai conseguir ver mais fãs, vai ter muito mais retenção, enfim, acho que é por aí que a coisa está caminhando. Legal, acho que a gente tá estourando o nosso tempo aqui, mas eu gostei muito da conversa, acho que deu para aprofundar bastante, não só sobre esporte, mas tecnologia e a junção disso tudo. Eu não sei se teve alguma coisa que eu esqueci de perguntar que vocês queriam falar também. Acho que a gente abordou bastante coisa, né? Visão sistêmica, um pouquinho do que vai acontecer agora, no dia 6, né? Nessa experiência, essa pontinha do iceberg, questão do entretenimento. Acho que a gente conseguiu percorrer bastante coisa nesse aspecto da tokenização. Assim, acho que a gente gostaria de ter feedback, né? Então, de novo, né? A gente falou lá, o site é smartticket.inovação, com S, né? De São Paulo.com.br. Como a gente falou, a gente está aqui fazendo um piloto, uma experimentação, então todo feedback ele é bem-vindo, né? Para a gente fazer outros. E mais uma vez poder pegar esse momento para agradecer o nosso parceiro nessa iniciativa toda, que é o São Paulo. Então, só está acontecendo porque você tem um clube de futebol que acredita em inovação. Então, de novo, agradecer ao São Paulo, agradecer ao Fano, ao Vladimir, Valteli, enfim, todos lá, o Jaime Franco, todos que participaram junto com a gente para fazer isso acontecer. E que, se Deus quiser, é o primeiro de muitos aí. É uma iniciativa super legal, acho que nesse próximo jogo aí os torcedores são paulinos vão ter uma oportunidade bem grande de aproveitar, né? Os flamenguistas, infelizmente, não vai ser dessa vez, mas se a gestão do Flamengo estiver assistindo aí e quiser entrar em contato com vocês. Mas é isso, a gente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações. E eu gostei muito do papo, foi um prazer, gente. Obrigada. Obrigado. Valeu, obrigado, Mari.